Paz do Senhor, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20, seguinte, diz assim: E foram para uma casa, e afluíram outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia: está fora de si. Aleluia. E os escribas que tinham descido de Jerusalém dizia: tem Beelzebul, é príncipe de demônios que expulsa os demônios. E chamando Jesus para si, disse-lhe por parábola: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Assim tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu de eterno juízo, porque diziam ter espírito imundo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, esse texto aqui eu li todo, justamente para a gente entender e por que Jesus ele pregou essa parábola para esses que se aproximaram querendo prender Jesus. Nós vamos entender aqui que Jesus ele estava em uma casa e que ele nem conseguia comer nada porque muito rapidamente se envolvia uma grande multidão em volta dele. Não está no texto, mas eu vou aqui parafrasear. E isso sempre gera ciúmes, inveja e até mesmo dos parentes, certo? Porque aqui o texto diz, olha só, que quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque dizia que ele estava fora de si. Não é que Jesus estava fora dele, é que ele era cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo não vai agradar. Não vai agradar o reino celestial, não vai agradar o mundo espiritual, certo? E não vai agradar aqueles que estão vivendo com a ótica humana, com a visão humana. Porque ser cheio do Espírito Santo é aquele que tem poder. Aonde chega a necessidade que se apresenta, ele consegue resolver. Jesus Cristo é assim. Aleluia. E ele veio nos oferecer isso através do sacrifício da cruz. Se nós orarmos, se nós nos separarmos, se nós colocarmos a nossa vida inteiramente no altar, nós também seremos essa diferença. Nós também vamos conseguir atrair multidões. Nós também vamos colocar a mão e Jesus vai curar. Louvado seja Deus. Nós também vamos jejuar e vamos expelir demônios, porque isso Jesus deixou para a igreja. Só que aqui Jesus estava sendo usado, estava abençoando, estava expulsando demônio, estava realizando prodígios, né? Os demônios não subsistiam, não ficava de pé na frente dele, porque ele colocava todos por terra. E aí se levantou esse grupo de pessoas, inclusive os escribas, que eles estavam sempre ali para perseguir Jesus, para poder prender Jesus, para amarrar Jesus. Louvado seja Deus. E eles começaram a dizer... Como eles não tinham nada para alegar além da mentira, eles diziam, tem Beelzebul. Veja bem, Jesus carregava nele mesmo o príncipe dos demônios. Dizia que ele usava os demônios para poder expulsar demônio. Aí Jesus prega para eles, dizendo, como que pode? Aleluia, não tem como Satanás expulsar Satanás. Ele jamais faria isso. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Aqui ele está explicando para nós que o inferno, ele é unido. O inferno, ele trabalha em conjunto. O inferno, eles, quando determina algo, algum projeto, eles vão até o fim juntos. Não tem quem vai para a direita, para a esquerda. Lá eles recebem uma ordem e tem que se cumprir aquela ordem. Aí ele fala, porque se eles não trabalhar desse jeito, essa casa vai se dividir. E se dividir, tal casa não pode subsistir. Então eles sabem que se eles não forem unidos, eles já não estariam aqui. Já teriam sido destruídos.
Louvado seja Deus. E aí ele fala, se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem um fim. Foi o que eu já peguei aqui. Aí ele fala, ninguém pode roubar os bens do valente, entretanto, entrando-lhe em sua casa. Se primeiro não manietar o valente, então roubar a sua casa. Que Jesus estava explicando que ele tinha toda a autoridade e ele era mais valente do que o diabo. Veja bem, se o diabo saía quando ele autorizava, quando ele dizia sai, ele tinha que sair, era porque Jesus chegava e tinha poder de amarrar, tinha poder de prender e com a autoridade que estava sobre ele de dizer sai agora. E ele tinha que sair. E aqui ele está dizendo, eu sou mais valente do que aquele que é valente. Ou seja, Jesus está falando que o diabo ele é valente, só que ele é mais valente. E quando ele chega na casa, e aqui ele está falando casa, o corpo, né, físico da pessoa, ele simplesmente dá ordem e ele tem que sair. Louvado seja Deus. E nós sabemos que é assim. E ele chega, entra na casa, ele vai manietar, ele vai prender, ele vai dar uma autoridade. Quem aqui já viu alguém expulsar demônios? Chega, não deixa falar, manda colocar a mão para trás, ou de joelho, na posição, na autoridade que dá no nome de Jesus Cristo, ele fica. Porque é exatamente manietado, preso. E ali o Espírito Santo de Deus queima ele. E ele é obrigado a sair, a bater em retirada no nome poderoso de Jesus. Era isso que ele estava explicando aqui para nós. Só que algo que nós crentes temos que ter na nossa vida, nós temos que ter a unidade. Nós temos que andar junto, nós temos que ter o mesmo pensamento, nós temos que buscar a Deus fortemente unidos. Porque quando os discípulos receberam o revestimento do alto, aleluia, eles estavam unidos em oração no cenáculo. E da mesma forma, Jesus hoje está revelando para nós, para você que não sabe, o inferno ele é unido. O inferno, eles não fazem as coisas dividido. Eles se reúnem e quando eles se reúnem é para matar de verdade, é para destruir de verdade, é para manietar, é para manter preso. Aleluia. Mas hoje eu venho aqui como boca de Deus para dizer, tudo aquilo que está preso na sua vida vai ser liberado, porque Jesus de Nazaré, que é mais valente do que o valente que está trabalhando na sua vida, ele chegou com essa palavra para dizer, eu desprendo, eu desamarro, eu libero. Eu destranco, porque sou mais forte, porque sou mais valente, aleluias. E nós damos graças e louvores ao Senhor por isso, aleluias. E aí ele fala, então eu vou trancar ele é valente, e então vai tirar, ou seja, vai roubar, vai arrancar aquela vida das garras de Satanás. E quantos estão presos, né? E não sabe que Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador, que tem todo o poder no céu e na terra, é que pode arrancar da mão do diabo as vidas, as almas que estão presas aí. Louvado seja Deus, e Ele é poderoso para assim fazer. Só que Ele dá um aviso, olha, muito grande aqui, que aqueles que não crê, que aqueles que não acreditam, que não blasfeme, que não fale mal. Aqui os escribas e os fariseus, os escribas, na verdade, estavam blasfemando, estavam falando aquilo que era mentira. Eles estavam querendo prejudicar Jesus, eles queriam tirar Jesus do foco, porque eles queriam ser o foco. Geralmente, quando alguém quer tirar uma pessoa do foco, ela começa com mentira, ela começa com engano, ela começa falando coisa que não tem nada a ver. E Jesus fala para eles, olha, cuidado, porque será perdoado todo tipo de blasfêmia. Mas o que vocês estão falando de mim aqui não será perdoado, porque vocês estão falando contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E por isso que nós temos que ter todo um cuidado. Todo um cuidado. Pedir o discernimento do Espírito para não sair julgando e nem condenando as pessoas. Aleluia, porque aqui eles estavam julgando Jesus. Jesus estava fazendo a obra. E quantas vezes a pessoa, por causa da sua humildade, da sua simplicidade, do seu jeito simples de expressar, a pessoa é cheia de Deus, mas porque ela às vezes não se apresenta da maneira que a gente gostaria que se apresentasse, a gente sai falando, sai murmurando, porque é o que acontecia aqui com os escribas. Eles queriam que Jesus fosse diferente. Eles queriam que Jesus afagasse eles, apalpasse eles, pregasse uma pregação onde o ego
ego deles fosse levantado, mas Jesus, ele pregava arrependimento, Jesus pregava o reino de Deus, ele pregava a conversão, mudança de vida. E esse povo aqui, embora conhecendo a verdade, eles não queriam ficar dentro da verdade, eles não queriam mudança de vida. Aleluias. E é por isso que eles olham para o mestre, que é santo, 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 e fala que ele tinha demônio. Veja bem que blasfêmia. E justamente contra aquele que é santo, aquele que veio para nos dar a vitória verdadeira, aquele que veio para quebrar os grilhões, as correntes, aquele que veio revelar quem é Satanás nessa terra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eles se levantando contra o mestre. E aí ele fala: não se levante contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Por quê? Porque é grave e não tem perdão se você blasfema contra ele. Não blasfeme contra o Espírito, não blasfeme contra as coisas santas do Senhor, porque isso, mesmo que você fique o restante da sua vida de joelho na presença de Deus, dizendo eu quero ser perdoado, não será perdoado, não sou eu que estou dizendo. É a palavra que termina dizendo isso: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus nunca obterá perdão. Veja bem que grave isso, irmãos. Por isso que a gente tem que ter todo um cuidado de entrar em um vídeo com comentários que nós desconhecemos, que nós não sabemos a verdade, que nós estamos a par daquela verdade sendo pregada. É necessário a gente avaliar, buscar, estudar, ver o que está acontecendo, o que está sendo falado, para depois darmos o nosso comentário. Aleluia. Porque senão não terá perdão, não obterá perdão, mas será réu de juízo eterno. Sabe o que Jesus está falando aqui? Ficará no inferno eternamente, fazendo participação dos demônios que trabalharam e lutaram aqui contra a igreja do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, que essa palavra sirva para te abençoar e te orientar, e que essa palavra venha como flecha ao seu coração, dizendo também que existe um valente, que é mais valente, e que ele está na sua história, e que ele coloca, sim, o diabo para correr quando ele chega na sua vida, na sua história, na sua casa. Em nome de Jesus, amém? Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esta palavra.